Você já parou para pensar qual foi o primeiro livro nacional que você leu? Ou porque em pleno 2025 as pessoas estão tão distantes da leitura? Estamos aqui para falar de histórias, daquelas que a gente lê, escreve e vive. Porque a literatura é muito mais do que livro, é a nossa história. E é sobre isso que vamos conversar no episódio de hoje. Bem-vindo, bem-vinda ao Na Calçada da Gente, um podcast onde a gente se encontra para falar sobre o que importa. Assim como numa boa conversa de calçada, a gente compartilha histórias, ideias, sonhos para transformar nossa cidade, São Miguel. Puxa uma cadeira e vem conversar com a gente. Eu sou Flávio. E eu sou Jordana. E nós somos da Agenda da Gente. E esse é o episódio piloto do nosso podcast em que a gente reúne pessoas da nossa terra para pensar e refletir sobre a nossa vida aqui em São Miguel. A ideia do nosso podcast é efetivamente conversar com as pessoas que vivem na nossa cidade. Para abrir esse espaço, a gente escolheu um tema que fala muito sobre quem nós somos, a literatura brasileira. O dia 1º de maio, ele é o Dia da Literatura Nacional. E como ainda estamos no mês de maio, queremos aproveitar a oportunidade para conversar com pessoas da nossa cidade que tem tudo a ver com esse tema. Porque se tem uma coisa que a gente acredita é que São Miguel tem muita história para contar. E gente que escreve sobre essas histórias. E uma dessas pessoas que tem tudo a ver com a literatura nacional é Celina Freitas. Celina, muito bem-vinda ao nosso podcast. É uma honra conversar com você nesse episódio tão especial. Te agradeço pela escolha, pela preferência, pela indicação. Para quem não conhece, Celina de Freitas estava aqui me contando um pouquinho das coisas que ela faz, que ela é escritora, cordalista, é professora de língua portuguesa, poetisa, então muitas coisas, por isso que a gente chamou ela nesse mês, que é o mês de comemorar o mês da literatura nacional. Acredito que você vai ter muito a agregar aí para falar sobre esse assunto com a gente. Legal. Então, para a gente começar aqui a nossa conversa também, Celina, quando foi que começou a sua relação com a literatura? Você sempre gostou de ler? Se puder também, quando for contar assim essa sua história, se puder comentar também um pouco, quando é que chega no último livro que você lançou, né? Um pouco dessa história também do livro. Na realidade, quando eu comecei a estudar, né, no ensino médio, que a gente, no início, quando era ensino fundamental, a gente não tinha livros, né? A escola não tinha livros. Então, todos os conteúdos eram escritos no quadro, a gente passava para o caderno. A escola também não tinha livro didático, né? Então, quando eu comecei, que eu estudava aqui na zona rural, né, na localidade realmente dos Freitas, dessa região, quando eu estudava em São Miguel, né, na cidade do Elisiário Dias, aí lá tinha uma biblioteca, só que tinha, assim, muita revistinha, Sabrina, Bianca, eu acredito que talvez você já tenha escutado falar um pouco sobre essas leituras, não sei. Então, a gente já começava a ler algumas coisas, aquela questão, as descobertas, né? Você vai descobrindo como pessoa, como gente, os amores, as paixões, as decepções, as alegrias. E a gente escrevia uns disparatestes, que eu não sei se vocês já ouviram falar. Alguém pegava um caderno todinho, fazia umas perguntas, né? Em cada página e tinha um número. Pronto, se o meu número fosse 1, então todas as páginas eu ia responder aquele número 1 de todas as perguntas, né? Com esse teste era realmente, aí os alunos escolhiam, pronto, eu quero que você responda meu disparateste. Algumas pessoas não gostavam de responder para não dar as respostas que as pessoas queriam descobrir alguma coisa sobre você. E nessa época, né, saindo da 8ª série para o ensino médio, que na época era magistério, eu escolhi o magistério. Então, primeiro ano do magistério, né, primeiro ano do ensino médio, aí a gente começou a anotar algumas coisas e eu comecei a escolher separei um caderninho pequeno, né, não era caderno de arame, era aquele caderninho que era grampeado no meio, e escrevendo algumas frases, o que as pessoas chamavam de pensamentos, né, pensamentos, estrofes, mas era tudo mais em relacionamento, saudade, amor, paixão, mas realmente em relação a sentimentos, né? E eu gostava, assim, de escrever. Aí fui juntando. Quando cheguei na faculdade, tem um professor que me inspirou muito, professor de literatura Raimundo Leontino, né? Que ele era apaixonado pela literatura. E ele deu uma despertada, assim,
nessa parte da literatura. E já tinha aqueles livros que a gente tinha que ler, né, na faculdade, que os professores escolhiam, né? Esse mês vocês vão ler Vidas Secas de Graciliano Ramos. Outro mês é Dom Casmurro de Machado de Assis. E assim a gente ia fazendo as leituras que os professores indicavam. E realmente foi uma coisa muito positiva para mim. Lá na faculdade, no ano de 96, 95, 96 mais ou menos, eu escrevi uma poesia e eu ganhei um segundo lugar lá na literatura, na avaliação que eles fizeram. Uma poesia, não lembro, eu só sei que era um menor abandonado. Eu não lembro, não decorei o poema. E assim, com isso aí eu comecei a ler mais e a dar vontade de escrever. Aí comecei escrevendo alguma coisa, quando foi em 2009, eu escrevi meu primeiro cordel aqui sobre a festa da nossa padroeira, né, da comunidade, Senhora Santana, e até que ficou bom, né. Aí em 2010 eu publiquei outro cordel, aí fui escrevendo algumas poesias, né, juntando, deixando no caderninho também. E em 2014 eu fiz o lançamento do primeiro livro, que não era exatamente, não foi por editora, né, o pessoal do Rotaract, especialmente, Tião Baixinho, né, que, talvez vocês conheçam, né, Tião. Aí ele disse: "Celina, você tem alguma coisa para apresentar?", porque eles sempre desenvolviam algumas ações nas escolas. Aí eu disse: "Eu tenho algumas poesias, mas se der tempo". Aí eu juntei e fiz o lançamento. E achei assim, gostei muito do resultado. As pessoas, a gente fez um lançamento, todo mundo participou. Era um evento deles, só que eu senti que as pessoas gostaram, né? Uma pessoa escrevendo aqui. Aí eu tinha muita vontade de escrever mais coisas que as pessoas realmente se interessassem para ler, né? E resolvi escrever a história da minha família, a história dos Freitas. Minha mãe foi quem me contou, né? Uma coisa que também a gente deve valorizar mais, essa questão das pessoas que contam história. Hoje as pessoas não querem, em sua maioria, sentar para ouvir os idosos, os mais velhos, contando as histórias, né, as memórias. Aí eu estou muito assim, eu gosto muito da literatura, do cordel, né, da poesia e das memórias. É tanto que meus livros são esses dois estilos. Eu tenho esse primeiro, Trilhando o Incógnito, que foi realmente um nome difícil. Depois, se fosse hoje, eu não colocaria esse nome, assim, pela dificuldade, porque eu acho que você tem que ser acessível ao leitor, né? E a gente tem que ver o público para quem é que a gente está escrevendo. Aí escrevi Os Freitas, né? E ficou a memória histórica, Os Freitas do Sítio Pau Branco. Então eu contei desde a chegada do primeiro morador, né, da pessoa que realmente fixou morada aqui, a descendência, até os dias atuais. E o ano passado, aí eu fiz a segunda edição dos Freitas. Só que depois de 2017, aí eu disse: "Não, foi bom, gostei muito da experiência". E, assim, a satisfação, né, de escrever, de publicar, de fazer uma coisa que é agradável. Eu senti essa necessidade. Ser professora é bom, é muito bom, né, mas eu queria fazer algo a mais, né, fazer com que a escrita chegasse mais perto das pessoas, que as pessoas tivessem conhecimento de coisas boas. O primeiro Triângulo Incógnito, 2017, Os Freitas, né, do Sítio Pau Branco. 2018, Isso é Provérbio Explicado, que aí eu já vim para a questão da literatura de cordel, né, peguei os provérbios populares, que eu gosto muito da cultura popular, né. Eu acho, assim, uma riqueza infinita, porque tem muitas coisas que você nem sabe de onde vem, nem sabe para onde vai, mas sabe que está no nosso meio e é muito agradável. Depois de 2018, aí eu voltei para as memórias de novo, né. Em 2020 eu concluí o livro Dona Zélia, né, uma história de uma nordestina que saiu daqui, nordestina micaelense, né, que saiu daqui para São Paulo com 6 filhos, ela separada de um marido, foi no ônibus, saía daqui de São Miguel para ir para Uicó, para pegar o ônibus lá, porque não saía ônibus de São Miguel, né, e, assim, a trajetória dela foi bem difícil, mas também é uma história muito inspiradora,
assim, se a gente observar o que ela passou até chegar hoje, aí você diz: "Ah, se você estiver triste, você pode ler Dona Zélia", que você dá uma, né, renovada nas energias, né. Inspiradora e de uma pessoa que pode nos ajudar a ver as coisas boas da vida, né. Que assim, mesmo na dificuldade, como diz o próprio Ariano Suassuna, as coisas difíceis da vida, o que é difícil de passar é muito bom de contar depois. Ariano Suassuna é uma das inspirações, Graciliano Ramos também, Cecília Meirelles, Raquel de Queiroz é outro exemplo, então tem muitas, sempre que eu posso eu estou dando uma lida, né, nesses, claro, mais a literatura brasileira que eu leio, né, e sempre estou lendo alguma coisa, vou pegando aí na internet também, mas eu gosto do livro físico, né. Eu ainda sou do tempo que gosto de pegar, de sentir, ser aquele, né. Porque aí o livro físico ele tem todas as vantagens que a bateria não descarrega, né, você leva para onde você quiser e vai dando certo. Voltando para os livros, né, 2020 eu não lancei Dona Zélia devido à covid, ela estava com tudo organizado para vir para cá, aí não deu certo, o canto fechou tudo, cancelaram passagem. Ela mora em São Paulo ainda hoje. Mora, mas todos os anos ela vem aqui, todos os anos, né, inclusive agora ela está se organizando para vir para o Encontro dos Freitas, que a gente está fazendo há 3 anos, Legal. né. Legal. Então, a gente não lançou o livro, lançou em 2021 devido à covid, aí nesse período de 2021 eu escrevi mais um, É Brincadeira, né, que é um livro que também, aí vem falando de todas as brincadeiras que a gente, desde a nossa infância, né. Daí quando foi agora em 2024, eu voltei para as memórias também. Eu escrevi a história de uma freira, né, uma irmã micaelense, que foi fazer missão na África, né, e a comunicação dela era por carta, por onde ela passava ela escrevia para alguém, gostava muito, né. Aí como o tema carta, né, também já é uma forma de se comunicar diferente das de hoje, eu quis fazer esse resgate, né. Gostaram, é uma leitura também rápida, fácil, né, eu não fiz aquele livro enorme, porque hoje tudo é muito rápido, né. Então se você fizer um livro grande demais acaba que alguém deixa aí pelo caminho, né.